Nós estamos com uma série de estudos bíblicos, sobre família, e temos falado sobre bases, fundamentos para a família. Falamos sobre ser cheio do Espírito Santo, e o próximo, depois, na sequência que Paulo usa ali em Efésios 5:25, que ele está introduzindo o relacionamento marido e mulher, e ele usa várias expressões que antecedem a esse relacionamento. Então ele diz para ser cheio do Espírito Santo, e depois ele diz para sujeitar-se uns aos outros no temor do Senhor, no temor de Cristo. Mais especificamente, a palavra que ele usa está em Efésios 5:21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Bem, o que é essa palavra temor? O que significa? Há um outro texto que diz assim, lá em Provérbios 28:14: feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Nós poderíamos ler, trocando homem, porque normalmente no hebraico a palavra Adão, ela significa o ser humano, de uma certa forma geral, Feliz o ser humano, constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Como é que pode o ser humano ser feliz e num constante temor a Deus? Como ele pode ter paz se ele teme? O que é o temor ao Senhor, então? Como nós podemos definir temor ao Senhor ou temor do Senhor? São duas formas de se falar. Mas eu digo uma coisa para vocês: apesar dessa palavra no português ela ser sinônimo de medo, não é isso que ela significa profundamente na palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Vemos aqui que Davi sempre fala muito em louvor, em adoração, nos seus salmos, na sua história, em crônicas, em reis, há expressões de louvor de Davi. Davi amava o Senhor, Davi temia o Senhor, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E uma das expressões dele, que está no Salmo 40, verso 3, diz assim: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Ou seja, quando você vê a salvação de Deus para com uma pessoa, a transformação, a mudança, a nova vida que ela começa a viver, isso traz o quê? Muita alegria, traz vontade de louvar ao Senhor, porque isso acrescenta o temor na nossa vida, o temor para com Deus. O temer a Deus não é ter medo de Deus. Existem algumas palavras que são um pouquinho melhores, como reverência, como respeito, como levar a sério a Deus, mas elas são pobres ainda, elas ainda são fracas. Nós temos que fazer uma expressão maior, quase que uma frase, para definir bem o que é o temor do Senhor. Quando Isaías profetiza a respeito de Jesus, no capítulo 11, verso 3, ele está falando que Jesus se deleitaria no temor do Senhor, que sobre ele repousaria o Espírito do Senhor, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de sabedoria e entendimento, e o Espírito de temor do Senhor. Sobre Jesus repousou sempre, sobre a vida dele. Foi uma vida que exaltou o Pai, foi uma vida que glorificou o Pai,
uma vida que fez a vontade do Pai em todas as coisas. Isso significa temer ao Senhor, levar Deus a sério, colocá-lo em primeiro, ter respeito, ter reverência, ter santo temor por nosso Deus. Então Davi, nas suas expressões de louvor, ele diz assim: o temor do Senhor é como um sacrifício agradável a Deus. Havia vários tipos de ofertas a Deus que eram feitas no templo, no tabernáculo. Eram ofertas que algumas delas se chamavam ofertas de cheiro suave, que não era oferta pelo pecado, eram ofertas voluntárias, ofertas de gratidão ao Senhor, eram ofertas de cheiro suave. E ele compara o homem que teme ao Senhor e que se dispõe a exaltá-lo, a louvá-lo, como alguém que teme ao Senhor. Então, está muito relacionado o temor do Senhor com o reconhecimento dele como Salvador, dele como aquele que nos sustenta, aquele que segura as nossas vidas debaixo da sua potente mão, aquele que conduz nossos passos, aquele que está tendo a melhor intenção para com as nossas vidas. Isso nos leva a, cada vez mais, conhecendo o Senhor, a temê-lo mais ainda, porque o temor de Deus não é medo, mas é um profundo respeito e reconhecimento da sua grandeza. Então, no âmago, assim, nós poderíamos dizer que temer ao Senhor, o sentido dessa palavra temor, é ser conquistado, é ser sobrepujado, é ser vencido, dominado por algo que é bom, não que é uma escravidão, não que é algo que nos atrapalha a vida, que nos faz tropeçar. Quando Deus nos vence, quando Deus sobrepuja nossas forças carnais, Ele faz o melhor das nossas vidas, Ele nos coloca no rumo correto, Ele nos leva a prosseguir firmes e constantes. Amém. Lá em Salmo ainda 130, diz assim, parou? É ao vivo. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Salmo 130, verso 4. Ou seja, algo bom que Deus faz, e o objetivo é fazer com que as pessoas o temam. Ou seja, reconheça o seu grande amor, reconheça a sua grandeza, a sua misericórdia, que Ele está sempre pronto a perdoar, que Ele não se apraz no castigo, mas é que Ele é amplo para nos perdoar. Então, é reconhecer a grandeza, o amor, a misericórdia do Senhor. Isso é temê-lo. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios 3:7. Ou seja, aqui está dizendo assim: você, ser humano, eu, ser humano, não devo me achar, falando na linguagem correta hoje, estou me achando, muito sábio, muito esperto, ganho todas. E Davi diz assim: olha, Davi, que era um homem sábio, que era um rei, que ganhou tremendas batalhas com estratégias corretas, que conhecia os corações muitas vezes daqueles que estavam com ele, e ele podia talvez dizer, eu sou sábio, mas ele diz: não seja sábio aos teus próprios olhos. Salomão fala: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, na Bíblia há esse sentido. Há palavras que a Bíblia apropria do vocabulário da nação ou da língua que ela adota, como no grego nós temos a palavra ágape para amor, que sempre que ela aparece no Novo Testamento,
A palavra ágape, ela significa o amor de Deus. Mas no grego clássico ela não era tão forte assim. O filéu, o amor filéu era mais forte do que o ágape, mas a Bíblia apropria essa palavra e dá um sentido a ela. Assim, a palavra temor pode ter outros significados nas línguas e nas expressões populares ou até eruditas, porém, na palavra de Deus, ela tem um sentido específico. Assim que nós temos que sempre entender a palavra de Deus, aquilo que ela está falando e não aquilo que é popular para nós. Amém? Então, ser sobrepujado, ser conquistado pelo Senhor, é reconhecer a grandeza infinita do Senhor. Quando vemos que Deus é santo, extremamente santo, todo poderoso, e o que sobra para nós pecadores, Se Deus é santo, Ele aborrece o pecado, e Ele é todo poderoso, Ele pode dar o fim a nós na hora que Ele quiser, mas Ele não age assim, Ele usa de misericórdia. Isso nos leva a mais ainda temê-lo, porque sabemos que Ele podendo fazer, podendo destruir, podendo julgar justamente nossas falhas, nossas fraquezas, Ele não faz, Ele exerce a misericórdia, Então isso nos leva a contemplá-lo como alguém de um caráter extremamente belo, alguém que tem uma beleza indescritível, alguém que sobrepuja qualquer bondade humana, qualquer boa ação humana. O Senhor é extremamente glorioso, é belo, é formoso, e isso é temer ao Senhor, é sujeitar-se a isso, é reconhecer: porque eu me sujeito ao Senhor, porque eu desejo servi-lo, porque eu sei que Ele é o melhor Senhor, Ele é o único Senhor verdadeiro que vai me amar, que vai me conduzir na verdade, na justiça, na bondade e na misericórdia. Isso me leva a, com alegria, temê-lo. É claro que um dia aqueles que vão vê-lo e nunca o reconheceram nessa vida como Senhor, como Salvador, eles vão ter o temor, que é o terror, que é o medo indescritível do julgamento, Como nós vimos tantas coisas aí há um tempo atrás no Brasil, tantos homens e mulheres políticos, empresários e poderosos, quando estavam na frente do juiz, eles tinham um comportamento bem diferente da arrogância das suas vidas normais. Eles tinham que se submeter ali, porque ali estava sendo julgado uma pessoa que usa as leis para avaliar, o bem ou o mal que uma pessoa possa ter feito. Mas os juízes humanos podem errar, podem falhar, mas Deus é justo e perfeito. Ele sempre julgará com retidão. E quem nunca o temeu, quem nunca se sujeitou a Ele, vai ser um dia terrível quando estiver na sua presença. Que dia horrível, que dia de treva e escuridão para essa pessoa. Mas hoje é dia da luz de Cristo nas nossas vidas. É dia de temê-lo, é de nos prostrarmos diante dEle. Sim, temer ao Senhor também tem esse sentido de adoração. E adoração, tanto no hebraico como no grego, tem o sentido de se prostrar, se inclinar, até colocar o rosto em terra, E na Bíblia nós temos dois exemplos assim tremendos de pessoas que contemplaram de alguma forma o Senhor, ou numa visão, ou no arrebatamento, como o apóstolo João, que o Senhor o leva ao céu, e Daniel, que ele vê ao Senhor se aproximando e por trás dele fala com ele. E diz assim em Apocalipse 1,17: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E isso fortalece a João, ele pode se levantar e contemplar a beleza de Cristo, sua santidade, essa glória, que nós podemos hoje fazer, contemplar isso pela fé.
como disse Paulo, contemplando a sua glória, né? Como por um espelho, nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito de Deus. Aleluia! Aleluia. Amém. E também Daniel disse assim: contudo ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a caí sem sentidos, rosto em terra. Dois homens que temiam ao Senhor, e ao ouvirem a voz do Senhor pelas suas costas, já caiu desfalecido. E o outro, ao contemplar a descrição que ele mesmo faz de Jesus, da sua glória, do seu brilho, da sua santidade, ele também cai desfalecido. Mas os dois são levantados pelo próprio Senhor. Aleluia! Então, esse temor para o cristão, para aquele que quer seguir os seus passos, os passos de Cristo, ele está ligado ao relacionamento que nós temos com Deus e ao relacionamento que nós temos de uns aos outros, já que esse texto principal que nós lemos é assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ele está falando, introduzindo ali para a parte da família. Mas como irmãos nós devemos nos sujeitar uns aos outros, que todos têm em essência, em dignidade, têm valor diante de Deus. Sim, 2 Coríntios: pois o amor de Cristo nos constrange. Esse constrange aqui pode ser substituído por nos motiva, nos impulsiona. Que amor tremendo é esse, que só nos faz ser inspirados por esse amor. Ele não fala no nós desistir: eu nunca vou amar assim, então vou parar por aqui, vou seguir outro rumo, nunca vou conseguir fazer isso. Não, pelo contrário, esse amor nos inspira a amar também, nos constrange no sentido de nos conduzir para o que é bom, para o que é correto, né? O que te motiva nesse tempo agora que muitos estão em casa e muitos estão parados, de alguma certa forma trabalhando no home office, ou vendendo pelo telefone, tantas coisas que pessoas estão fazendo, ou talvez você esteja saindo, mas há preocupações nesse tempo de contrair essa epidemia, esse vírus. O que está te motivando nesse tempo? O que está constrangindo sua vida? É Deus que está te conduzindo os teus passos, está te fortalecendo? Ou a sua carne está ainda muito forte, pensando no tempo que perdeu no seu estudo, que não está conseguindo estudar, no tempo de trabalho que poderia estar lá angariando novos postos, né? É o desejo de sucesso que é o que te motiva, é a busca por uma realização pessoal, é a necessidade talvez de ser respeitado na família, ou entre o seu grupo de amigos, ser aceito, ou talvez seja uma raiva de prejudicar você em alguma coisa, e isso lhe motiva a ser alguém agressivo, alguém que quer conquistar tudo para um dia, quem sabe, se vingar do mal que lhe fizeram, ou pelo menos dizer: vocês me fizeram isso, mas eu estou aqui. O que é que nos motiva? É o amor? O amor de Deus é que constrangia a Paulo, é que impulsionava a Paulo. O amor de Cristo. Se alguma dessas coisas é maior do que o seu amor a Deus, você não está vivendo plenamente no temor de Cristo. E sem viver no temor de Cristo, como é que nós vamos nos sujeitar uns aos outros? Como é que nós vamos ter a graça para servir, para ver o outro como prioridade de eu servi-lo, de eu fazê-lo feliz? Se eu não estiver no temor do Senhor, reconhecendo primeiro a grandeza de Deus e que Ele tem um projeto para a minha vida e que Ele está conduzindo meus passos, como eu vou servir as outras pessoas? Porque senão eu vou achar que estou perdendo tempo, estão me usando. Tantas coisas que podem acontecer no relacionamento humano, mesmo entre irmãos na igreja, né?
E eu vou deixar uma frase para vocês aqui. Somente o temor do Senhor nos liberta para servirmos uns aos outros. Amém? Outra coisa que Ele faz é preservar a nossa vida da morte, a morte eterna. Jó falou assim: disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. E Salmo 25, 12: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve andar. Ou seja, o caminho da sabedoria e do entendimento é o caminho do temor do Senhor, o caminho de ser dirigido, nossos passos serem dirigidos por Deus, é o caminho do temor do Senhor. E Provérbios também fala assim: o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. E o temor do Senhor conduz a vida, aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. Nesse tempo, o que todos nós queremos é que o mal não nos visite, né? Que esse vírus não penetre no nosso organismo. Mas o temor do Senhor preserva. O temor do Senhor nos sustenta. Amém. O temor do Senhor nos guarda, porque Ele vai nos dar instrução, vai nos dar sabedoria para nos portarmos nesse tempo corretamente, evitando aquilo que não devemos fazer, ficando quieto na hora certa e crendo no Senhor, que tem plano para nossas vidas, que tem um propósito para cada um de nós. Então, irmão amado, amigo, irmão em Cristo de outros lugares, siga no temor do Senhor. O temor do Senhor é que lhe dará capacidade para servir, amar, para andar em frente, baseado, impulsionado pelo amor que Cristo tem para com as nossas vidas. Que a palavra de Deus penetre no seu coração, fique guardada, você possa meditar durante essa semana em tudo isso que falamos. A mensagem de hoje também, ela fica 24 horas, todo o nosso live aqui, todo o culto, ficará 24 horas, tanto no Instagram como no Facebook. E ela é gravada também para passar por uma edição, para ir para o YouTube também da MCE Pará. Que Deus ricamente lhe abençoe. Curvemos nossas cabeças e vamos orar. Senhor amado, queremos conhecer o Teu temor, nos desenvolver nesse temor, crescer nesse temor, porque esse temor não é medo, e sim, Senhor, é ser conquistado por Ti, é ser vencido pela Tua glória, majestade, beleza, santidade, justiça, pelo Teu caráter bom e perfeito. Nós queremos ser vencidos todos os dias, Senhor, pelo Teu caráter, pela Tua beleza, pela Tua glória. Queremos contemplar pela fé essa glória majestosa, brilhante, que vem sobre nós e influencia as nossas vidas, que cura as nossas vidas, que transforma as nossas vidas, que vai nos tornando mais semelhantes ao Senhor Jesus. Invocamos sobre Tua igreja a Tua presença, a Tua glória sendo manifesta, sendo derramada nos corações, o Teu amor sendo derramado nos corações pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Nos conduz nesse tempo a temer a Ti, a entender o Teu temor, a entender que como precisamos Te levar a sério, porque Tu és Deus grandioso, poderoso e cheio de amor e cheio de vida eterna para nos preservar da morte, nos guardar do mal. Muito obrigado, porque até aqui Tu tem nos ajudado, nos sustentado. Amém. E siga, Senhor, a nossa cidadela, a nossa torre forte. Estando, Senhor, à nossa direita, não seremos abalados, não temeremos o que possa nos fazer do homem. Que a Tua graça seja com Teu povo, em nome de Jesus. Amém.